Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para discutir com você como administrar melhor a si mesmo, a produtividade e a lucratividade. Vamos fazer isto exercitando eficazmente a sua excelência executiva, a sua liderança produtiva e, sobretudo, a sua maestria financeira. Começo essa apresentação dizendo para você o seguinte: nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Não me diga o que você não pode fazer. Diga-me sim aquilo que você pode fazer, onde você está, nas suas circunstâncias. Porque se você começasse assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, o problema é que você não tem. Você tem que saber onde você está e a partir daí você construir o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Então, nós não estamos condenados a ser a quem sempre fomos. Escute com carinho. Nós não estamos condenados a ser o que sempre fomos. Qualquer indivíduo, em qualquer idade, em qualquer profissão, pode melhorar em muito aquilo que está fazendo. Contanto que você tenha uma perspectiva diferente, contanto que você passe a explorar um paradigma diferente. O paradigma nos determina quais são as nossas limitações no mundo. Vivemos dentro de paradigmas. No momento que nós mudamos a nossa percepção, mudamos também a nossa realidade. Eu sei que você sabe matemática, sobretudo aritmética. Então eu vou fazer uma conta muito simples aqui. Você vai somar 1.000 com mais 40. Quanto que deu? 1.040. Aí você vai somar mais 1.000. Quanto é que deu? 2.040. Aí você vai somar mais 30. Quanto é que deu? 2.070. Aí você vai somar mais 1.000. Quanto é que deu? 3.070. Aí você vai somar mais 20. Quanto é que deu? 3.090. Aí você vai somar mais 1.000. Quanto é que deu? 4.090. Aí você vai somar mais 10. Qual é o resultado? Eu sei que provavelmente você disse 5.000, mas não é verdade. Soma de novo. 1.000 mais 40, mais 1.000, mais 30, mais 1.000, mais 20, mais 1.000, mais 10. O resultado é 4.100. É uma conta simples de aritmética que você aprendeu no primário, no ensino fundamental. E por que você titubeou no resultado? Porque você estava dentro do paradigma dos 1.000. Eu falei 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000 e depois mais 1.000. O seu cérebro entrou no paradigma do 1.000. Aí a tendência é você dizer que com a próxima soma iria para 5.000. Um peixe que nunca saiu da água não sabe que ele vive na água. Verdade? Você imagina um peixe que nunca saiu de dentro d'água. Como é que ele vai saber o que é água se ele não sabe o que não é água? Para ele saber o que é água, ele tem que saber o que não é água. Se ele nunca saiu daquela água, ele não sabe que ele vive na água. O indivíduo que nunca saiu de um paradigma, ele não sabe que ele vive dentro de um paradigma, que muitas vezes está limitando suas atividades. Quando a Terra era plana, era impossível fazer uma viagem ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito passou a ser, o paradigma passou a ser de que a Terra era redonda, ela deixou de ser plana e passou a ser redonda, agora sim você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Porque você pode fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda, mas você não poderia fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. No momento que você muda os seus paradigmas, as suas possibilidades se multiplicam. Então, nós estamos aqui para avaliar onde você está, para avaliar onde você quer ir e como que você chega lá. Então, vamos fazer isso com essas 3 etapas, com a excelência executiva, com a liderança produtiva e com a maestria financeira. Então, primeiro eu quero que você faça uma avaliação de onde você está. Como é que é o seu ambiente físico? Como é que é o carro que você dirige? Como é que é a sua situação? Onde você mora? A sua estrutura? Onde você trabalha? Você está satisfeito com o seu ambiente físico?
Dá uma pensada. O que você poderia melhorar no seu ambiente físico? E na sua saúde? Você se considera uma pessoa saudável? Porque ser saudável é diferente de não ser doente. Uma pessoa pode não ser doente, mas não necessariamente saudável. Saudável é ter energia para fazer tudo aquilo que você quer. Você tem essa energia? Você se considera uma pessoa saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? E a sua carreira profissional? Onde você quer chegar com ela? O que você considera, do ponto de vista profissional, sucesso? Onde está o seu limite? Onde está o seu patamar? Você está satisfeito ou quer crescer? E o seu desenvolvimento pessoal? Qual o investimento que você faz para desenvolver você mesmo como pessoa? E os seus relacionamentos? Os relacionamentos de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Como é que você se sente com relação a isso? O que está bom? O que precisa melhorar? E a sua espiritualidade? Você como uma alma dentro de um corpo, passando uma temporada aqui na Terra. Como é que você se sente no seu desenvolvimento espiritual? E, finalmente, qual é a sua avaliação financeira? Qual é a sua abastança? Você já escutou essa palavra? Abastança significa o número de dias que você pode sobreviver financeiramente sem trabalhar, mantendo o mesmo padrão de vida. Se você perdesse seu emprego hoje, ou a sua fonte de renda, o que você já ganhou, o que você já acumulou, você poderia continuar vivendo no mesmo padrão de vida por quanto tempo? Esta é a sua abastança. E eu recomendo que você comece a se preocupar com a sua abastança, porque hoje o processo de aposentadoria vai ficando cada vez mais complicado. Quando começou o processo de aposentadoria no Brasil, nós tínhamos 40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos menos de 3 brasileiros trabalhando para um aposentado. Então, na hora que chegar a sua vez de aposentadoria, eu não sei como é que vai ser a Previdência. Eu acho que não existe nenhuma reforma que vai conseguir resolver esse problema, porque o problema não é um problema de reforma. Então você tem que se preocupar financeiramente, porque você vai se aposentar em torno de 65 anos e hoje a chance de você viver até os 90 é muito grande. 65 a 90 é um quarto de século. O que você está planejando fazer com esse um quarto de século? Então você tem que pensar em algumas mudanças de patamar. Você vai fazer mudanças de primeira ordem e mudanças de segunda ordem. O que é uma mudança de primeira ordem? Uma mudança simples. Você muda a posição dos móveis na sua casa. Você continua morando no mesmo edifício, no mesmo apartamento, no mesmo andar. Você simplesmente mudou a disposição da mobília. Isso é uma mudança de primeira ordem. Agora, se você muda de um apartamento para uma casa, ou de uma casa para um apartamento, se você muda de um bairro para outro, você já fez uma mudança mais substancial. Então, na vida, é importante você fazer as duas coisas. Você tem que se preocupar com mudanças pequenas, de primeira ordem, e mudanças grandes, de segunda ordem. Para que você mude, 6 coisas são necessárias. A primeira é você ter um potencial. Isso eu sei que você tem. Porque Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. Qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer profissão, pode melhorar o seu desempenho. E você não é exceção. Então você tem o potencial que você não está usando. Você tem que ser capaz de solucionar os problemas no nível onde você está. Se você tiver problemas ainda sem solução, fica complicado você mudar. Então, primeiro, você tem que resolver esse processo. Terceiro, tem que haver algo que estimule você ou que incomode você. Porque Napoleão dizia que nós só tem 2 coisas que motivam o ser humano. Um é medo, a outra é interesse. Ou você muda por medo, ou você muda por interesse. Ou você muda por medo de alguma coisa que está lhe incomodando, e aí você vai fazer alguma coisa para resolver, ou você muda por interesse, você descobre um novo mundo, uma nova perspectiva, e você começa a mudar. Então, no seu caso,
Ó, qual que predomina? Você quer mudar porque tem alguma coisa ali incomodando, ou você quer mudar por mudar? Ou seja, você quer ir para um patamar diferente, você quer passar para uma nova fase. E para isso você tem que ter uma série de insights, você tem que ter uma série de ideias, e esse material que você está escutando, esse material serve, inclusive, para você ter essas ideias. Para isso que foi desenhado isso aqui. Claro que nesse processo de mudança, você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar obstáculos. Você pode considerá-los como obstáculos ou você pode considerá-los como etapas. Qual a diferença entre uma etapa e um obstáculo? Se eu mantenho a minha visão na minha meta, o que está entre eu e a minha meta são apenas etapas. Se eu tiro a minha visão, se eu tiro o meu olhar da minha meta, aí é diferente. Aí o que está entre eu e a minha meta passa a ser obstáculos. Então você tem que estar firme na sua meta, saber aquilo que você quer, focar naquilo e ir em frente. E com isso aí há uma consolidação da sua mudança. Porque às vezes se você mudar, mas se você não tiver um ambiente que lhe ajude no processo de manter essa mudança, fica muito complicado. Entendeu? Fica muito complicado. Então você tem que ver se a sua família vai apoiar essa mudança, se os seus colegas de trabalho vão apoiar, porque não adianta você mudar por mudar e não tiver uma consolidação do processo. Então, é muito importante você entender isso. Se eu me deito na lama e me sujo, e tomo um banho, e fico limpinho, e vou e me deito na lama de novo, não adiantou nada eu ter tomado banho. Se eu faço uma mudança, volto para o meu meio ambiente, e o meu meio ambiente não apoia essa mudança, a tendência é voltar ao que era antes. Então, um executivo vai para um treinamento, recebe ideias novas, volta para a empresa e não tem o apoio, a cultura necessária da empresa, a cultura empresarial, para apoiar esse conhecimento que esse executivo acabou de adquirir. Isso aí não adianta nada, porque logo, logo ele volta a fazer tudo aquilo que ele fazia. Nós temos um curso chamado Sintonia, que é um curso estruturado para promover um desenvolvimento pessoal e profissional nas pessoas. Tem uma duração de 39 horas, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro, onde nos 2 primeiros dias nós cuidamos da parte pessoal e no terceiro dia nós cuidamos da parte profissional. Então, primeiro tem que ter uma reestruturação pessoal importante, para depois ter uma reestruturação profissional, que agora vai estar consolidada, porque eu tenho uma reestruturação pessoal forte. Então, eu recomendo você que está aí me escutando, nós temos que trabalhar com 4 verbos. O verbo conservar, o verbo obter, o verbo desfazer e o verbo evitar. Por que isso? Porque tem coisa que você tem e gostaria de ter, não é verdade? Você deve ter uma boa família e gostaria de ter uma boa família. Então, se esse é o caso, o que você tem que fazer? Você tem que conservar essa boa família. Então, esse é o verbo a ser conjugado nesse caso. Aquilo que você tem e gostaria de ter, então você tem que conservar, não é? Não vai acontecer espontaneamente. Você tem que fazer a manutenção do seu carro, não é verdade? Se você não fizer a manutenção, você terá problemas. Você tem que fazer a manutenção do seu relacionamento. Isso é a conservação. Agora, tem coisa que você gostaria de ter e não tem. Se você gostaria de ter e não tem, então o verbo a ser conjugado é o verbo obter. O que na sua vida pessoal e na sua vida profissional que você gostaria de ter e ainda não teve? Então, isso aí são coisas que você tem que obter. Tem coisa na sua vida que você tem, mas não gostaria de ter, né? Uma pessoa pode ter câncer e provavelmente não gostaria de ter câncer. Então, isso são coisas que nós vamos desfazer. Eu posso ter um medo do fracasso ou até o medo do sucesso, e eu não gostaria de ter esse medo. Então, qual é a minha atitude com relação a isso? É desfazer este medo. Então, esse é o verbo a ser conjugado. E tem coisa que eu não tenho e nem gostaria de ter. Eu não tenho câncer e não gostaria de ter câncer. Então, nesse caso, o verbo a ser conjugado é o verbo evitar. Então, se você mantém esses 4 verbos conjugados diariamente, o conservar, o obter, o desfazer e o evitar, conservar para aquilo que você quer e tem, obter para aquilo que você quer e não tem, desfazer para aquilo que você tem e não quer, e evitar para aquilo que você não tem nem quer, você fazendo a conjugação certa desses 4 verbos,
conservar, obter, desfazer e evitar na sua vida faz uma diferença muito grande. Então, assim, é muito simples. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Então, você tem que ser uma pessoa mais proativa. A analogia que eu faço é muito simples. É entre um termômetro e um termostato. O termômetro mede a temperatura de onde você está. Um termostato mudaria a temperatura. Você vai num ar-condicionado e no termostato do ar-condicionado você põe lá 21 graus Celsius, o seu ambiente vai ficar em torno de 21 graus Celsius, ou seja, vai mudar a temperatura do ambiente. O ser humano, ele pode viver como um termômetro ou ele pode viver como um termostato. O ser humano que vive como um termômetro, ele apenas determina, tem essa circunstância é boa, aquela circunstância é ruim, ele apenas mede a temperatura. Agora, o ser humano que funciona como termostato, ele pega uma circunstância ruim e transforma essa circunstância numa circunstância boa. Então, ele faz acontecer. Para você fazer acontecer, você tem que querer, você tem que saber e tem que haver uma oportunidade. Você imagina um indivíduo caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Ele pode querer, mas se ele não souber, ele vai cair. Querer é a motivação, saber é a estratégia e o cabo de aço, no caso, é a oportunidade. A oportunidade aparece na sua vida de dois modos. Ou você corre atrás dela, ou ela chega até você na forma de um problema. Ela vem sempre, se ela chega até você e bate na sua porta, ela vem fantasiada de problemas. Se você não gosta de resolver problemas, você vai deixar de obter grandes oportunidades na vida. E para você fazer isso, a primeira coisa importante é você ter uma boa autoimagem. A autoimagem vai determinar o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. O seu desempenho pessoal e profissional nunca será maior do que a sua autoimagem. E você tem que melhorar a sua autoimagem. A boa notícia que eu tenho para você é que essa autoimagem, ela não é feita de cimento nem de aço. Ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi criada na forma de linguagem, nós somos animais linguísticos, ela vai ser recriada na forma de linguagem. Você pode fazer isso através de uma visualização bem feita, você pode fazer isso através de um diálogo interno positivo, e você pode fazer isso através de uma postura corporal, o modo como você caminha, o modo como você carrega seu corpo. O seu diálogo interno, essa conversa que tem aí dentro da sua cabeça, ela é muito importante. Se eu pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento, colocar no chão e solicitar você para caminhar nessa tábua de uma ponta até a outra, você não vai ter nenhum problema, não é verdade? Essa mesma tábua colocada entre dois edifícios de 50 metros de altura, você já vai ter uma grande dificuldade e provavelmente não vai querer passar de um lado para outro no edifício. Apesar da tábua ser a mesma. Ela tem a mesma largura, 40 centímetros, ela tem o mesmo comprimento, 20 metros. Mas por que você não faz? Porque chega lá e você fica com medo de que vai escorregar, que vai cair, que etc. e tal. Isso aí eu estou lhe mostrando a importância do diálogo interno. Então, o modo como você conversa com você mesmo é fundamental. E a postura corporal, o modo como você carrega seu corpo. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas cabisbaixas, são pessoas que estão olhando para baixo, que estão com um diálogo interno negativo. Então é importante você ter uma boa autoimagem, uma boa autoestima, para você ter a sua parte profissional importante. Porque é fundamental você mudar os seus modelos mentais. Porque os modelos mentais são os mapas que nós usamos para navegar no mundo. Aprender modelos mentais poderosos é aumentar a habilidade de gerar resultados desejáveis. Vou repetir o que eu falei. Aprender modelos mentais poderosos é aumentar a habilidade de gerar resultados desejáveis. O que você está aprendendo comigo aqui são modelos mentais poderosos. E nós agora vamos passar para uma segunda parte dessa apresentação, que é a liderança produtiva. Então, a liderança produtiva é fundamental. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que é possível alguém aprender mais de 500 palavras em inglês em 3 minutos? Você vai dizer, não, não é possível. É possível sim, eu vou provar isso para você. Então, eu quero que você aí anote o nome.
É uma mulher que se chama Alenciação Mentidade. Alenciação Mentidade. Escreveu o nome dela? Alenciação Mentidade. Essa mulher tem um nome Mentidade porque ela mente sobre a idade dela. E a dona Alenciação Mentidade vai lhe ensinar quase 600 palavras em inglês em menos de 3 minutos. Então vamos pegar o primeiro nome dela, que é Alenciação, e vamos dividir em Al-enciação. Então, vamos trabalhar com al primeiro. Toda palavra que em português terminar em al, em inglês também termina em al. Capital, capital, fatal, fatal, total, total. Então pronto, você já aprendeu mais de 140 palavras em inglês, sabendo que toda palavra que em português terminar em AL, em inglês também termina em AL. Agora vamos continuar com o nome da dona Alenciação. O al nós já trabalhamos, agora sobra o ência. Então você pega o ência. Toda palavra que em português terminar em ência, em inglês termina em ENCE. Por exemplo, obediência, obedience. Então você já aprendeu mais 100 e poucas palavras. Vamos continuar. Alenciação. Toda palavra que em português termina em são, em inglês termina em TION. Nação, nation, sensação, sensation. Agora vamos para o sobrenome dela. Mentidade. Toda palavra que em português terminar em mente, em inglês termina em LLY. Por exemplo, socialmente, socially, oralmente, orally. E finalmente a palavra dade. Toda palavra que terminar em português em dade, em inglês termina em TY. Velocidade, velocity, capacidade, capacity. Claro que existem algumas exceções, como existe em toda regra. Mas se você escutar isso de novo, vai chegar um momento que você vai dominar esse alenciação, mentidade, e você aprendeu mais de 500 palavras. Como é possível isso? Eu fiz uma abordagem diferente. Então, eu vou fazer também uma abordagem diferente com relação à produtividade. Nós estamos num mundo novo, com uma nova empresa, e, portanto, você tem que ser um novo profissional. Você tem que ter mais competência. O que é competência? Competência é a habilidade de gerar resultados desejáveis. Você tem que trabalhar com modelos mais importantes. Modelo é diferente de uma ideia. O modelo é um conjunto de ideias. Então, se eu lhe dou uma pérola, você coloca no bolso, eu te dou outra pérola, você coloca no bolso, eu te dou outra pérola, você coloca no bolso, no final das contas você vai acabar perdendo essas pérolas. Mas se eu lhe dou um fio de nylon e oriento você para colocar as pérolas no fio de nylon, você vai fazer um colar. Você vai colocar o colar no pescoço e mesmo que se passar 30 dias, 60, 90, o que for, eu encontrar com você, vai se você está com as pérolas penduradas no pescoço, porque fez um colar. As pérolas, meu amigo, minha amiga, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de pessoas que tiveram boas ideias. Agora, o fio de nylon, isso é um modelo, isso é muito importante. Então, nós vamos trabalhar aqui com modelos. Por exemplo, vamos supor que você fosse vistoriar uma fábrica. Então, deixa eu lhe dar um modelo de trabalho para uma fábrica. O que você vai avaliar numa fábrica? Não, você vai avaliar a mão de obra, a matéria-prima, os métodos usados na fábrica, o maquinário, o meio ambiente. Olha que interessante. Mão de obra, matéria-prima, métodos, maquinário e meio ambiente, eu criei para você um modelo. Então, se agora você quer ser um consultor de uma fábrica de produção, você vai desenvolver bem, vai estudar profundamente em que consiste a mão de obra, em que consiste a matéria-prima, em que consistem os métodos usados, em que consiste o maquinário, como está o meio ambiente da fábrica. Eu dei para você um modelo. Como se eu quisesse lhe dar um modelo de negócios, eu ia dizer para você assim, ó, você tem que pensar no planejamento, na visão sistêmica, na simplificação, na valorização, na melhora contínua. Eu lhe dei um modelo Kaizen japonês. Olha que interessante. No momento que você tem um modelo, você pode executar com mais facilidade e obter aquilo que você quer. E no momento que você começa a trabalhar com modelos, você passa a ver o invisível. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível ou deixar de fazer o possível. Se você tem uma percepção negativa com relação a alguma coisa, você vai deixar de fazer muitas coisas por causa da sua percepção negativa. Uma outra pessoa, nas mesmas circunstâncias, é totalmente diferente. Conta a história que um vendedor de sapatos chegou a um país da África, viu todo mundo descalço
e passou um e-mail para a empresa dele, ó, estou pegando o próximo avião, porque aqui ninguém usa sapatos. Um outro vendedor de uma outra fábrica de sapatos chegou neste mesmo país, viu todo mundo descalço e, e passou um e-mail para a empresa, para a fábrica dele. Estou ficando por aqui, não temos concorrência. Verdade? A situação era a mesma, as pessoas estavam descalças. Agora, para um foi um problema, para o outro foi uma oportunidade. Para todo mundo é assim. E vai depender muito da percepção. E vai depender muito da sua capacidade de visão sistêmica. É muito importante isso. Qual é a sua capacidade de visão sistêmica? Deixa eu descrever para você aqui um probleminha de visão sistêmica muito interessante. Olha só. Um homem mora perto de uma ponte por onde passam 20 trens por dia. Todos os dias, em horários diferentes, ele vai observar e anotar os trens que por ali passam. Nessa ponte passam tanto trens de carga quanto de passageiros. O homem fica observando até que passa um trem e então anota se é de carga ou de passageiros. Está seguindo? Talvez você tenha que escutar isso de novo. Para lhe ajudar, eu vou repetir o problema. Um homem mora perto de uma ponte por onde passam 20 trens por dia. Todos os dias, em horários diferentes, ele vai observar e anotar os trens que por ali passam. Nessa ponte passam tanto trens de carga quanto de passageiros. O homem fica observando até que passa um trem e então anota se é de carga ou de passageiros. Está acompanhando? Ao fim de um ano, ele constatou que 90% dos trens que viu passar eram de carga e apenas 10% de passageiros. Então, concluiu que por ali passavam 9 vezes mais trens de carga do que de passageiros. Um dia, conversando com um funcionário da ferrovia, ficou sabendo que a quantidade de trens de carga e de passageiros que passava por ali era exatamente a mesma. Sem nenhum truque, eu quero perguntar para você como é possível. Ele pensou e anotou 90% dos trens que viu passar serem de carga e apenas 10% de passageiros. E quando conversou com o funcionário da ferrovia, constatou que o número de trens de passageiros de carga que passavam por ali era o mesmo. E agora? Como é que você resolve isso? Você vai começar a pensar e à medida que você vai desenvolvendo, descobrindo a resposta, que não tem nenhum truque, isso aqui não é truque, você aprende a desenvolver a sua habilidade sistêmica. Se você, depois de quebrar a cabeça, não chegar à conclusão, você liga para o meu escritório em São Paulo, que o código é 11, né? Operadora 11 3889 0038, repetindo, São Paulo 11 3889 0038, e alguém lá vai lhe dar a resposta sobre esse problema. Entendeu? Mas primeiro você tem que quebrar a cabeça, você tem que primeiro desenvolver a sua habilidade de pensar sistemicamente. Porque no momento que você desenvolve a sua habilidade de pensar sistemicamente, você passa a ganhar mais dinheiro. Então eu vou dar para você de presente agora uma pergunta que ajuda você a pensar sistemicamente. Qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Repetindo, qual é o problema mais amplo do qual este é apenas uma parte? Só isso ajuda você a pensar sistemicamente e melhora a sua capacidade e melhora a sua produtividade como executivo. Então, numa empresa, existem várias, pensando sistemicamente, você tem que pensar em várias coisas. Você tem que pensar nos fornecedores, nos clientes, na comunidade, nos funcionários, colaboradores, nos acionistas. Quer dizer, os acionistas e os funcionários fazem a parte interna da empresa. Os fornecedores, os clientes, a comunidade fazem a parte externa da empresa. Já que eu estou falando de empresa, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O que é uma empresa? Hein? Se você tivesse que responder, o que é uma empresa? São as instalações? Não. Sua empresa amanhã pode mudar de local, não pode? E continua sendo a mesma empresa, né? São os produtos? Também não. A IBM fabricava mainframe computer, depois passou a fabricar PC, e hoje não fabrica nenhum dos dois, e continua sendo IBM, International Business Machine. Será que a empresa são as pessoas? E se você mandar todo mundo embora?
não continua sendo IBM? Se for na IBM hoje e voltar lá daqui 15 anos, você não vai encontrar um funcionário trabalhando lá, que está lá hoje. O turnover, a rotatividade da IBM em 15 anos chega a ser 100%. Então, você pode mudar as pessoas, você pode mudar as instalações, você pode mudar os produtos e continuar a empresa. Então, empresa não é isso. O que é uma empresa? Empresa é um fenômeno linguístico construído de conversações específicas que causa uma rede estável de acordos e compromissos. É uma conversa viva que gera uma cultura empresarial, que é a estrutura linguística da empresa. Então, o que é uma empresa de sucesso? Bom, uma empresa de sucesso é uma empresa que tem que cumprir 5 coisas. Primeiro, ela tem que ter lucratividade, a não ser que ela seja uma empresa de fins não lucrativos. Mas se tiver uma empresa com fins lucrativos no vermelho, ela não vai poder ficar no vermelho por muito tempo, você concorda? Uma hora vai acabar. Então tem que ter lucratividade. Os clientes têm que estar satisfeitos. Os colaboradores também têm que estar satisfeitos. Ela tem que ter uma responsabilidade social e ela tem que fazer isso de uma forma ecológica. Então, lucratividade, clientes satisfeitos, colaboradores felizes, responsabilidade social e ecologia, respeito à ecologia, são fatores importantes para uma empresa. Então, a sua empresa, a empresa onde você trabalha, como é que está a lucratividade? Como é que estão os clientes? Como é que estão os colaboradores? Qual é a sua responsabilidade social? E ela é uma empresa ecológica? Se ela não está ganhando dinheiro, se ela está no vermelho, às vezes tem até que fechar. Eu acho que prejuízo estancado é lucro. Então anota essa frase. Prejuízo estancado é lucro. Então é muito importante você entender a importância da lucratividade. A empresa tem que dar lucro, porque senão ela não é feita para dar lucro, ela é feita para prestar um serviço. Mas como consequência, ela tem que dar lucro. Então, para mudar uma empresa, você tem que mudar essa cultura empresarial. Todas as vezes que você brigar contra uma cultura, você perde. Mesmo que não esteja escrito lá na empresa que você não pode trabalhar de batom, se você é do sexo masculino e passar batom, você vai chegar lá, provavelmente você vai perder seu emprego, não é verdade? Não está escrito lá que você não pode trabalhar de batom, nem ir com a saia da sua irmã. Mas vai com a saia da sua irmã para você ver o que acontece. Então, mulher pode usar roupa de homem. Homem não pode usar roupa de mulher na sociedade que nós vivemos. Então, sempre a cultura ganha. Então, você tem que, para mudar uma empresa, você tem que mudar a sua cultura empresarial. Deixe-me passar para você um outro modelo muito importante, que é o chamado modelo da restrição operacional, do Goldratt. Você tem uma corrente, imagina uma corrente. Qual que é a resistência de uma corrente? Bom, a resistência de uma corrente é a resistência do seu elo mais fraco, não é verdade? Então, se você puxa a corrente, ela vai arrebentar onde? No elo mais fraco. Então, na empresa também, você tem que ver como se fosse uma corrente. E onde é que está o elo mais fraco? Na sua empresa, onde é que está o elo mais fraco? Onde é que está a restrição operacional? Se você não está conseguindo vender o que você produz, o que adianta você comprar uma máquina nova para aumentar a produtividade? Não adianta nada, não é verdade? Você primeiro tem que trabalhar no departamento de vendas e marketing, aumentar suas vendas, para depois pensar em aumentar a produção. Então você tem que estar sempre perguntando qual que é o elo mais fraco. Onde é que está o elo mais fraco? Onde é que está o elo mais fraco? Então você vai fazendo um processo de inovação na empresa, sempre buscando o elo mais fraco. E à medida que você busca o elo mais fraco, você vai buscando o elo mais fraco, esse elo mais fraco vai mudando de lugar. Se eu estou com um problema de vendas, e aí eu melhoro o meu departamento de marketing e vendas, e eu começo a vender muito, aí pode ser que o elo mais fraco pule para a produção. Agora, eu não consigo produzir os produtos necessários. Aí eu vou aumentar a produção. Então, eu vou sempre fazendo um processo de inovação. Existem vários níveis de você fazer uma inovação. Você pode fazer uma inovação de manutenção, ou você pode fazer uma manutenção revolucionária. Quando você é capaz de fazer uma inovação revolucionária, claro que aí a coisa muda, aí a coisa fica muito mais interessante, aí o potencial de geração de dinheiro, de riqueza é muito grande. Você lembra daquele seu amigo jovem que, quando começou a era do celular no Brasil,
aquela pessoa se envolveu com o celular e hoje é milionário. Ou seja, uma nova tecnologia que chegou, inovadora, a pessoa foi nessa tecnologia e foi em frente e conseguiu uma riqueza, né? Que foi, ninguém acreditava que podia ser, porque participou de uma inovação revolucionária. Eu agora quero discutir com você um pouco sobre o aspecto da maestria financeira. Nós vivemos num mundo que se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Então deixa primeiro eu falar sobre complexidade. Complexidade não depende do número de peças envolvido, mas da relação entre elas. Se eu tiver um quebra-cabeça com 1000 peças, ou tiver um jogo de xadrez com 32 peças, e eu perguntar para você o que é mais complexo, bom, claro que é o jogo de xadrez. Mesmo que o quebra-cabeça tenha 1000 peças, depois que aquilo ali vai encaixando na outra, vai encaixando na outra, vai encaixando na outra, é muito diferente do que as 32 peças. Então, eu posso ter uma empresa com 1000 funcionários, muito menos complexa para administrar do que uma empresa com 32 funcionários. Então, uma empresa com 1000 funcionários, onde o trabalho é predominantemente braçal, e uma empresa com 32 funcionários, onde a tarefa é criar programa de computador, criar software, é muito mais complexo de administrar esses 32 funcionários que trabalham com programação do que administrar os outros 1000 que têm uma atividade braçal. Então, complexidade não depende do número de peças, mas sim da interação entre as diferentes partes. Segundo, vivemos num mundo veloz. Para você ter uma ideia, o rádio, com seu início em 1918, ele levou 30 anos para atingir 50 milhões de pessoas. O Hotmail, que começou em 1999, ele levou 1 ano para atingir 50 milhões de pessoas. Vou falar de novo. O rádio, que começou em 1918, passaram-se 30 anos para ele atingir 50 milhões de pessoas. O Hotmail, que iniciou-se em 1999, com 1 ano, atingiu 50 milhões de pessoas. Olha como é que nós vivemos num mundo mais veloz. Em 1800, uma pessoa, um ser humano, podia percorrer confortavelmente 38 km por dia. Em 1900, já com trens, podia percorrer 190 km por dia. No ano 2000, de avião, por dia, sem nenhum problema, 950 km por dia. Se a proporção continuar a mesma, no ano 2100 nós vamos estar viajando 4.750 km por dia, e se a proporção continuar a mesma, no ano 2200 nós estaremos viajando 23.750 km por dia. Quer dizer, olha que interessante, de 1800 para 2200, o homem vai de 38 km por dia para 23.750, ou seja, a velocidade de tudo aumenta. E a incerteza, complexidade e incerteza são irmãs gêmeas. Cresce uma, cresce outra. A Prigogine, que ganhou o prêmio Nobel, ele diz o seguinte: em sistemas complexos, uma pequena modificação pode desencadear uma evolução totalmente nova, que irá alterar todo o comportamento do sistema. Aliás, isso tem um nome conhecido como o nome de efeito borboleta, que o Edward Lorenz, do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, ele mostrou que uma pequena alteração em um dos elementos de um sistema complexo pode criar uma enorme diferença no resultado. Ou seja, um bater de uma asa de borboleta na Coreia do Sul pode causar uma chuva em São Paulo. Então, isso é importante você entender, que às vezes uma pequena modificação da sua empresa pode acarretar um resultado muito grande nesse sistema complexo. A complexidade advinda da globalização, a velocidade advinda da tecnologia e as incertezas políticas, sociais e econômicas estão fazendo com que as organizações mudem seu modus operandi. Então, você, se quiser sobreviver como empresa, você tem que tornou-se mais competitivo. A globalização da economia estabelece novos padrões de competitividade baseados na competência de ação. Então, os próximos desafios que nós temos no mundo empresarial são essa grande velocidade, o poder do cliente cada vez maior, a competição a baixo custo e a tomada de decisões sob incerteza e gestão não supervisionada. Então, cada vez você vai ter que ser mais intuitivo, cada vez você vai ter que aprender a fazer mais
com menos. Falando em fazer mais com menos, eu tenho uma história aqui para você. Diz que uma vez, num oásis, 3 irmãos discutiam a herança deixada por seu pai, que acabara de morrer. O pai tinha deixado 35 camelos para os 3 irmãos, mas do seguinte modo: o mais novo ia receber metade, o do meio ia receber 1/3 e o mais velho ia receber 1/9. E eles estavam discutindo como fazer isso, porque metade de 35 era 17,5, 1/3 de 35 era 11,6 e 1/9 de 35 era 3,8. Então eles estavam tentando discutir como é que eles iam dividir os camelos, já que um tinha que ficar com 17,5, o outro com 11,6 e o outro com 3,8. Então não chegava a um acordo de como dividir esses 35 camelos. Passava pelo oásis um matemático que tinha pego uma carona com um amigo num camelo. E pararam para tomar uma água. E esse matemático percebeu que os 3 irmãos discutiam sobre a herança do pai. Intrometeu-se na conversa e perguntou: qual o problema? O problema é o seguinte: nosso pai acaba de morrer, deixou-nos 35 camelos para ser dividido metade, 1/3, 1/9, toca 17,5 para um, 11,6 para o outro e 3,8 para o outro. E nós não sabemos como fazer essa divisão. Aí o matemático perguntou: se eu fizer a divisão e vocês ficarem satisfeitos, vocês aceitam a minha divisão? Ele disse: perfeitamente. Então, um momento, ele foi no seu amigo, pegou o camelo do amigo emprestado, se juntou aos 35 e falou: agora vocês têm 36 camelos para dividir. 36 camelos. Você que vai ficar com a metade vai ficar com 18. Está satisfeito? Claro que estou satisfeito. Eu ficaria com 17,5 e estou com 18. Muito bem. Você que ia ficar com 1/3 vai ficar com 12. Você também está satisfeito? Estou. Eu ia ficar com 11,6, estou ficando com 12. E você que ia ficar com 1/9 vai ficar com 4. Você ia ficar com 3,8, está ficando com 4. Está satisfeito? Estou. Todos os 3 irmãos ficaram satisfeitos. Porque ao invés de 17,5, 11,6 e 3,8, agora eles tinham 18, 12 e 4 camelos, respectivamente. Só que se você somar 18 com 12 com 4, soma aí. 18 mais 12 mais 4, dão 34. Como tinha 36 menos 34, 2. Ele devolveu um para o amigo dele e ficou com um para ele. Olha que interessante. Todo mundo ganhou na história. É o famoso ganha-ganha. Mas para acontecer isso, teve que ter uma certa criatividade. Então, escute essa história de novo, de novo, de novo, até você captar essa ideia. Certo? Agora eu vou lhe dar um outro modelo muito importante, que vai lhe ajudar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Isso aqui é o ponto auge da nossa apresentação aqui, tá certo? Então, olha que interessante. Eu morei 17 anos nos Estados Unidos, tive nesses 17 anos, 8 anos e meio da minha vida, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Por 3 anos e meio fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme, e por 5 anos eu fui diretor executivo e terminei como vice-presidente da Ciba-Geigy, hoje Novartis. Quando eu saí da Merck, que é uma excelente empresa para se trabalhar, e fui para a Ciba-Geigy, que também era uma boa empresa, não no mesmo nível que a Merck, eu tive uma série de problemas em gerenciar os departamentos. E aí eu não sabia o que fazer, porque o sujeito entrava na minha sala, deixava um problema em cima da mesa e ia embora. E eu estou aqui contratado para fazer as pessoas trabalharem, não para trabalhar, no sentido de eu fazer por elas. E aí eu bolei um modelo que eu vou compartilhar com você. Eu reuni todas as pessoas que reportavam para mim e disse para eles o seguinte: a partir de hoje, para você entrar na minha sala, você vai ter que me responder 4 perguntas. A primeira pergunta é: qual é o problema? A segunda é: quais são as causas do problema? A terceira é: quais são as possíveis soluções? E a quarta é: na sua opinião, qual é a melhor solução? Então esse é um modelo, anota aí. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Quais são as possíveis soluções? E na sua opinião, qual é a melhor solução? Aconteceu uma coisa interessante, sabe qual? O pessoal parou de ir na minha sala. Você quer saber por quê? Imagine você indo conversar comigo. Então você já sabe que eu vou lhe fazer 4 perguntas. A primeira pergunta é: qual é o problema? Tem um ditado que diz assim: problema definido, 50% resolvido. Verdade? Então, o fato de você definir o problema, você já está resolvendo o problema.
Você já participou de uma reunião que depois de 40 minutos, cada um tem um problema diferente na cabeça e, consequentemente, não consegue resolver, porque cada um tem um problema diferente e uma solução diferente. Então, definir o problema é fundamental. Segundo, quais são as causas do problema? Se o seu pneu dianteiro está gastando, você vai no borracheiro e você muda o pneu e na semana que vem está gastando de novo, em vez de ir no borracheiro, é melhor se alinhar as rodas. Vai na causa do problema. Só tem que buscar a causa. Então, o sujeito ia buscar a causa, ele ia conversar com os colegas, ele ia gerar sinergia. Terceiro, quais são as possíveis soluções? Tem esta, tem esta, tem esta. Ele poderia até ligar para um consultor e perguntar para um consultor. Porque o consultor, ele às vezes tem uma perspectiva diferente, que ele não participou, ele não está envolvido emocionalmente com o problema. Faz uma diferença. Falando de consultor, deixa eu contar para você uma história. Diz que uma vez, um sujeito dirigia uma Cherokee numa estrada sem asfalto, e nisso que ele fez uma curva, ele viu que havia um senhor segurando um cajado e tomando conta de umas ovelhas. Ele parou o carro, e com a curiosidade dele, chegou até perto do senhor, olhou as ovelhas e perguntou: o senhor é dono dessas ovelhas? Ele falou: sou. Pô, o senhor tem bastante ovelhas aqui? Tenho bastante. Me diga uma coisa, se eu for capaz de determinar qual o número de ovelhas que o senhor tem aqui, o senhor me daria uma de presente? Ele falou: se você acertar na mosca, eu dou. Ele falou: então, peraí. Ele voltou para a Cherokee dele, abriu o laptop, conectou com a internet sem fio, conectou com a NASA, fez uma varredura eletrônica, voltou o dado para o computador, imprimiu 100 folhas de papel, e ao final apareceu o número 1313. Ele juntou aquelas folhas todas, levou até o pastor que estava tomando conta das ovelhas e disse: o senhor tem aqui 1313 ovelhas. O pastor falou: muito bem, o senhor acertou, o senhor tem direito de escolher uma. Aí ele foi lá, pegou uma. Na hora que ele estava quase chegando na Cherokee, o pastor virou para ele: meu senhor, pois não, se eu acertar a sua profissão, o senhor me devolve o que o senhor está levando? Ele falou assim: tá certo, qual é a minha profissão? Ele falou: o senhor é consultor. Falei: como é que o senhor sabe disso? Ele falou: primeiro que o senhor chegou aqui e começou a dar opinião no meu negócio sem eu pedir, certo? Segundo, o senhor gastou 100 folhas de papel para me falar um número que eu já sabia, 1313. E terceiro, o senhor não entende nada do meu negócio, o senhor está levando o meu cachorro. Apesar do consultor não entender nada do seu negócio, o consultor, às vezes, é importante, porque ele não está envolvido emocionalmente com o problema. Quando você está envolvido emocionalmente com o problema, fica complicado. Então, aquele indivíduo que ia conversar comigo, como ele tinha que discutir quais as possíveis soluções, ele escutava a consultoria de um, ele escutava a consultoria de outro, e ele ia melhorando o processo. E, finalmente, na sua opinião, qual é a melhor solução? Ele olhava e decidia. Depois que ele decidia, ele falava assim: eu não preciso conversar com o Laíra. Olha que interessante, um modelo simples, qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções, e na sua opinião, qual é a melhor. Isso aí eu acho que você devia de colocar na sua parede, dentro da sua gaveta, e trabalhar com esse processo. E com outros modelos importantes. Eu tenho modelos, por exemplo, que é o modelo da autodestruição construtiva, onde você tem que estar sempre destruindo para construir. Não existe construção sem destruição. Você vai construir uma casa, você não faz um buraco no chão, você não destrói a madeira, você não dinamita a pedra. Então, a autodestruição construtiva é muito importante. É importante você trabalhar com o princípio Deming. Você sabe que o Deming é o pai da qualidade total. O princípio Deming é o seguinte, olha que bonito. Quando você fiscaliza os primeiros 15% do processo para corrigi-los, suas condições iniciais, né? Assegura pelo menos 85% do resultado desejado. Edward Deming falou isso. Ou seja, claro que você pode delegar, você deve delegar, mas se você tem um projeto importante, você tem que tomar conta dos primeiros 15%. 85% dos problemas de uma empresa são problemas de métodos, processos controláveis pela gerência. Então, primeiro você controla, depois você delega. Existem outras leis lucrativas importantes. Existe a lei de Parkinson, existe a lei de Pareto. Então você tem outras leis importantes que você pode trabalhar com elas. A lei de Pareto, por exemplo, que é Vilfredo Pareto, que é um economista e sociólogo italiano, ele definiu que 20% do que você faz produz 80% dos seus resultados. Inversamente, 80% do que você faz produz apenas 20% dos seus resultados.
Então você tem que dizer o seguinte: quais são os 20% das minhas atividades que vão me dar os 80% do meu resultado? Só eu tenho que capitalizar naquilo que funciona. A diferença muito grande entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é muito importante. Aprender a fazer aquilo que precisa ser feito. Então nós estamos passando para você aqui vários modelos interessantes. E claro que esses modelos vão acabar aumentando o seu rendimento, aumentando a sua lucratividade. Você entendendo as leis do ganhar, do gastar, do economizar, do investir, que são as leis fundamentais da riqueza, que funciona como gravidade em qualquer lugar, você vai poder aumentar. Você lembra que nós começamos a nossa conversa? Você vai poder aumentar a sua abastança. A abastança é o número de dias que você pode viver sem trabalhar e ainda assim manter o seu padrão de vida. É o número de dias. Qual é a sua abastança? E é importante você entender o que Sócrates já dizia. Sócrates dizia: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. O seu futuro está com quem você passa o seu tempo. Eu quero que você escreva a seguir o nome de 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Olhe bem, todos os filhos contam como uma pessoa só. Quais são as 6 pessoas? Todos os filhos contam como uma pessoa só. Quais são as 6 pessoas que você passa a maior parte do seu tempo? Aí você vai fazer o seguinte: você vai ver se essas pessoas são empresários, são autônomos, são empregados, são investidores. O que essas pessoas têm para lhe ensinar? Ou você é que está ensinando para elas? Então, quando você faz uma avaliação, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, dizia Sócrates. Então, quando você faz uma avaliação das pessoas que estão com você, muitas vezes você diz: está me faltando aqui uma pessoa que possa estar me ensinando mais. Porque eu, no final, é que estou ensinando para elas. Nós estamos conversando aqui há bastante tempo. Eu trouxe para você esse modelo que você está usando da si mesmo, a produtividade, a lucratividade. Eu recomendo que você escute esse material de novo, porque nós conseguimos condensar isso em menos de 1 hora, em um material muito rico. Tem muitas ideias aqui, muitos modelos que você deve trabalhar. Eu gostaria de terminar com uma historinha para você. A história é o seguinte: era uma vez no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque estava faltando pecador lá no inferno. Ele resolveu desenvolver uma estratégia de marketing para poder chamar mais pecadores. Ele convocou uma reunião, todo mundo podia dar opinião. Um dos capetas disse que achava que a gente devia de fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais ele tinha que ganhar mais, para ganhar mais ele tinha que trabalhar mais. Ele ia trabalhar, ganhar, gastar, não ia ter tempo para evoluir, ia terminar no inferno. Lúcifer pediu outras opiniões, um outro achou que o ser humano devia só gostar do outro, só se preocupar com o outro, só falar da vida do outro, aí não ia se preocupar com si mesmo, ia acabar não evoluindo, ia terminar lá. Aí finalmente ele queria escutar mais. Um capetinha estagiário levantou a mão, ele olhou para o capetinha e disse: o que você quer? Ele disse: olha, eu gostaria de dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Eu acho que o ser humano deveria pensar que ia viver eternamente. Ele disse: mas por que isso tem a ver com vir para o inferno? Não, ele ia pensar que ia viver eternamente, ele ia deixar o problema importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, ele não ia fazer nada e ia terminar aqui. Diz que o rosto do Lúcifer se iluminou, ele falou: é isso que nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez? Ele colocou a semente da eternidade na mente de cada um de nós. Você pensa que seu primo vai morrer antes de você, que seu vizinho vai morrer antes de você, que seu chefe vai morrer antes de você, mas você não, você vai ficar aqui para a posteridade, não é verdade? Todos nós pensamos assim. Então não adianta nada você escutar essas ideias todas e continuar fazendo o que você está fazendo. Eu quero saber o seguinte: o que você vai modificar? Né? Depois que você escutou isso tudo, você vai escutar isso de novo. Como é que você vai implementar algumas dessas ideias na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa? É isso que nós estamos interessados, certo? Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até logo.